Então, vamos falar um pouquinho das propriedades físicas. Primeiramente, vamos definir um pouquinho a respeito dos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gás. Ok? Então, a respeito do volume ocupado pelo sólido, pelo líquido e por um gás, sólido e líquido têm volumes definidos, ok? Então, independente de onde eu encontrar 1 litro de água, mesmo que eu altere de frasco, ele vai ocupar o mesmo volume. Em compensação, o gás ele tem um volume variável e ele vai equivaler ao frasco, ao recipiente disponível para aquele gás. Já em relação à forma, eu tenho um sólido como uma forma definida, ok? Então, se eu pegar uma pedra de gelo e eu transferir ela de frasco, ela vai continuar tendo o mesmo formato. O líquido ele já tem uma forma variável, ele vai adquirir a forma do recipiente no qual ele se encontra, e o gás também. Então, a respeito das mudanças de estado físico, a gente tem a mudança de sólido para líquido, caracterizada como fusão, de líquido para gás, chamada de vaporização, e de sólido para gasoso, que é a sublimação. Esses processos requerem o fornecimento de energia, aumento de temperatura, ok? Quando a gente sai do líquido, do sólido, vai para o líquido e para o gasoso. Quando a gente tem os processos contrários, gasoso para líquido, líquido para sólido ou direto de gasoso para sólido, a gente tem um processo que libera energia, ok? Então, o sistema vai resfriando. Então, de gás para líquido, a gente chama o processo de liquefação. De líquido para sólido, solidificação. E de gasoso para sólido, ressublimação. Em alguns lugares vocês vão encontrar ele sendo chamado igualmente de sublimação. A gente pode apresentar diagramas de mudança de estado físico para uma substância química. Então, aqui embaixo a gente observa para uma substância pura. Se eu começo a aquecer um sistema, ele começa a aumentar de temperatura, porque a gente começa a ter a agitação maior das moléculas lá dentro, a gente aumenta a energia cinética e, consequentemente, a temperatura, ok? A temperatura ela pode ser relacionada diretamente com a agitação das moléculas. Quando a gente chega no ponto de fusão, ou seja, na temperatura onde a gente tem a passagem de sólido para líquido, o calor fornecido ele vai servir para quebrar as interações existentes dentro daquele sólido e não mais para agitar as moléculas. E por isso a temperatura ela permanece constante nesse processo. Feita a passagem total do sólido para o líquido, a gente volta a ter o aumento da agitação das moléculas com o fornecimento de calor e, consequentemente, o aumento da temperatura. Quando a gente chega ali no ponto de ebulição, novamente o calor fornecido ele serve para quebrar as interações dentro do líquido, ok? Então, durante a passagem de líquido para gás, não há aumento da temperatura, ela permanece constante até que toda a amostra seja transformada em gás. E aí, novamente, o gás começa a aumentar a agitação e a temperatura sobe. Portanto, para as substâncias puras, a gente vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, ok? Então, no tempo no qual está acontecendo a transformação física de estado, não vai ter variação de temperatura. Quando a gente tem uma mistura, isso é diferente porque as interações estabelecidas são diferentes e o ponto de fusão e ebulição dos componentes da mistura são diferentes. Portanto, o que a gente observa é que há uma variação da temperatura durante o processo de fusão, ela só é menos acentuada em comparação com o aumento da temperatura quando a gente tem um único estado físico, mas existe uma variação. Então, a gente fala que existe uma faixa de fusão. E a mesma coisa é observada na passagem de líquido para gás, ou seja, na ebulição. A gente tem uma variação da temperatura, resultando numa faixa de ebulição, que inicia numa temperatura e finaliza numa temperatura diferente.
Existem algumas misturas que vão apresentar ou ponto de fusão ou ponto de ebulição constantes, e essas misturas recebem um nome especial. Então, a mistura eutética, ela é uma mistura na qual o ponto de fusão é constante, ok? Então, a gente pode observar aqui na figura B que a temperatura durante a fusão não varia, permanece constante. Mas na ebulição a gente observa o aumento da temperatura de ebulição. Já a mistura azeotrópica, ela tem o ponto de ebulição constante. Então, a gente observa aqui que a temperatura permanece constante durante todo o processo de ebulição. Já o processo de fusão é equivalente ao de uma mistura, no qual tem a variação da temperatura ao longo do processo. Então, nesse slide tem só alguns exemplos de misturas eutéticas e azeotrópicas. A gente pode observar que as misturas eutéticas geralmente são misturas de sólidos, ou seja, uma mistura no estado sólido. Nesse caso, aparecem várias ligas metálicas. E a mistura azeotrópica, ela geralmente está relacionada à mistura de líquidos, e elas são específicas para uma determinada proporção entre os componentes. Então, por exemplo, uma mistura de chumbo e estanho só vai formar uma mistura eutética quando eu tiver 38% da mistura sendo chumbo e 62% sendo estanho. Qualquer outra mistura em outra proporção desses dois componentes, a gente vai ter um comportamento de mistura normal, com faixa de ebulição e fusão. Uma propriedade importante da matéria que a gente pode usar é a densidade. A densidade está relacionada com a massa por espaço ocupado, ou seja, a quantidade de matéria por espaço ocupado. Então, o cálculo dela é feito a partir da razão entre a massa de uma substância e o volume que ela ocupa. Unidade que geralmente é encontrada, gramas por ml, ok? Pode ser também gramas por centímetro cúbico, quilogramas por metro cúbico, várias outras unidades. Então, aqui tem um exercício a respeito da ideia de densidade. Lembrando que materiais mais densos sempre vão permanecer embaixo e os materiais menos densos vão ficar em cima. Então, a figura aqui do lado, ela ilustra 3 balões numa sala com ar. Ele fala que um balão tem hidrogênio no seu interior, traz a densidade, nitrogênio e oxigênio. E fala que essa densidade que é apresentada é 1 atm e 20 graus Celsius. Tá? Então, a letra A pede para, considerando a densidade do ar de 1,2 gramas por litro, identificar qual é o gás do balão A e justificar a sua resposta. Na B, ele pede para indicar em um desenho as posições de cada um dos balões se a sala estivesse cheia de gás carbônico, na qual a densidade é 1,98 gramas por litro. Então, em relação à questão A, o balão A é o único que está flutuando, então ele tem que ter um gás no qual a densidade é mais baixa do que a densidade do ar, que é de 1,20 gramas por litro. Consequentemente, a gente entende que o gás desse balão é o gás hidrogênio, que é o único gás com a densidade inferior a 1,2. Já no B, a gente vê que a densidade do gás que estaria dentro da sala é de 1,98, ou seja, uma densidade maior que a de todos os gases dos 3 balões. Portanto, os 3 balões teriam que estar flutuando na parte do teto dessa sala. Outro exercício, a densidade do tetracloreto de carbono, CCl4, a 20 graus Celsius, é 1,6 gramas por centímetro cúbico e da água é 1,0 gramas por centímetro cúbico. Os dois líquidos são imiscíveis. Isso quer dizer o quê? Que eles não se misturam, eles vão formar 2 fases. Com base nessa informação, é para desenhar um tubo de ensaio contendo 1 ml de tetracloreto de carbono e 10 ml de água,
E na B, outro tubo, só que dessa vez contendo 10 ml de tetracloreto de carbono e 1 ml de água. Então, olhando para as densidades, a gente sabe que o tetracloreto de carbono vai ter que ocupar a fase inferior, já que ele é mais denso, e a água vai ocupar a fase superior. Com isso, o tetracloreto de carbono está num volume menor, ele tem apenas 1 ml na letra A, ele vai ocupar esse volume na fase inferior. E aí a gente vai ter os 10 ml de água na parte superior, ok? Então, essa é a resposta da letra A. Na B, o que varia é o volume de cada fase. Nesse caso, 10 ml de tetracloreto de carbono e 1 ml de água. Então, inverte. Aqui embaixo eu vou ter 10 ml de tetracloreto de carbono e eu vou ter uma fase de água na parte superior de apenas 1 ml. Tentem fazer o desenho para apresentar esse esquema. Por fim, a última propriedade é a de solubilidade. A solubilidade ela vai falar a quantidade de soluto que se dissolve em 100 gramas de água, ou seja, qual é a quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar em 100 gramas de água e ainda assim formar uma mistura homogênea, ok? Então, todo sólido dissolvido nessa quantidade de água. Aqui a água é classificada como solvente. Solvente é a substância que está em maior quantidade na solução e que solubiliza o soluto. Geralmente vai ser um líquido, mas isso não é regra. E o soluto é a substância que se encontra em menor quantidade na mistura, geralmente é um sólido, e é a substância que vai se solubilizar no solvente, tá? Então, aqui do lado eu tenho um gráfico de solubilidade. Ele é um gráfico que vai mostrar a quantidade de soluto que se dissolve em 100 gramas de água de acordo com a temperatura, ok? Então, vocês observem que a solubilidade ela é dependente da temperatura. Se eu mudo a temperatura, eu mudo a solubilidade. Vocês podem observar que a maioria dos sais apresentados aqui tem um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Mas isso não é regra. Se vocês observarem este sal aqui, é ao contrário. Com o aumento da temperatura, a gente tem a diminuição da solubilidade. Então, para sintetizar essa informação, a solubilidade de sólidos em água geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Não é regra, mas é uma tendência bem forte. E a solubilidade de gases em água geralmente diminui com o aumento da temperatura. Bom, todo mundo já abriu garrafa de refrigerante em casa e tende a guardar ela dentro da geladeira para não perder o gás. E isso está em total acordo com a solubilidade de gases. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das moléculas do gás e elas tendem a escapar mais facilmente para a vizinhança, né? Então, porque a solubilidade de gás diminui com o aumento da temperatura. Então, aí como exercício, qual é a solubilidade do nitrato de potássio a 60 graus Celsius? Olhando aqui essa curva, esse azul escuro é a curva do nitrato de potássio, tá? Segunda pergunta é, quanto seria possível solubilizar esse sal em 200 gramas de água na mesma temperatura? Então, primeira solubilidade a 60 graus Celsius. Eu tenho que olhar aqui no gráfico onde é que está 60 graus Celsius e ver onde é que essa temperatura dá na curva, ok? Vocês vejam que é nesse ponto. Então, a solubilidade dele vai ser 110 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, eu consigo colocar 110 gramas desse soluto em 100 gramas de água. Quanto seria possível solubilizar desse sal em 200 gramas de água na mesma temperatura? Bom, se eu tenho o dobro de água, consequentemente eu consigo solubilizar o dobro de soluto. Então, 220 gramas de nitrato de potássio. Eu posso classificar a solução, as misturas, em 4 opções, tá? Então, eu tenho uma solução saturada, que vai ser a mistura homogênea ali, onde a quantidade de soluto equivale à quantidade máxima dele para ser solubilizado naquela quantidade de água.
Então, um exemplo, uma solução de 110 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Essa solução é considerada uma solução saturada porque tem essa quantidade máxima de nitrato de potássio que eu consigo colocar. Solução saturada com um corpo de fundo. A mistura como um todo é uma mistura homogênea, no qual ela vai ser composta por uma solução saturada, ou seja, uma solução com a quantidade máxima de soluto solubilizado, e o excesso de sal que se tem, ele vai se encontrar como corpo de fundo, ou seja, ele vai ser um sólido no fundo desse recipiente. Exemplo, uma solução de 110 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, e além disso, mais 10 gramas de nitrato de potássio precipitado no fundo do recipiente, sendo que a temperatura do sistema é 60 graus Celsius. Solução insaturada é aquela solução na qual ainda daria para colocar mais soluto e manter uma mistura homogênea, ou seja, a quantidade de soluto colocada é inferior à quantidade máxima que eu consigo colocar. Exemplo, uma solução de 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, ou seja, tenho 60 gramas, que é menor do que a solubilidade do nitrato de potássio nessa temperatura. E por fim, eu tenho uma solução supersaturada, que no caso vai ser uma mistura homogênea, sendo que a quantidade de soluto solubilizado ela é superior à solubilidade do soluto. Ou seja, eu tenho mais do que essa quantidade máxima que eu consigo colocar, consigo solubilizar. Nesse caso, uma solução, por exemplo, de 150 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Essa não é uma solução estável, porque ela está com mais soluto do que aguentaria, e qualquer perturbação no meio vai fazer com que esse excesso de sólido precipite. Seja encostar nele, fazer alguma agitação, entrar em contato com o recipiente com uma temperatura um pouquinho, qualquer perturbação no meio vai fazer o excesso de sólido precipitar. Então, um exercício aí para vocês fazerem. Nos próximos slides tem a solução para depois vocês observarem, ok? Então, espero que tenham aproveitado.